Marcos, tu como produtor há 40 anos na música, o que de mais comum tu viu em artistas que chegaram pra ti? Primeira vez que eu tô gravando, que eu quero fazer um álbum, quero gravar uma faixa, um single aqui. Qual que é o principal erro que essas bandas, esses artistas levam pra dentro do estúdio que tu... Puta, vou ter que fazer isso de novo, cara. Cara, incrível que pareça, o principal erro é não saber o que tá fazendo. Isso é o principal erro. Isso acontece ainda. Sim, é o que mais acontece. As pessoas não saberem realmente o que querem. Né? Entram com uma ideia, daí no meio do processo é outra ideia, daí no final é outra ideia, e no fim dizem, pô, isso aqui não era bem aquilo que eu queria, mas na verdade nem os caras sabem o que querem. Eu acho que o maior erro é esse, é não saber o que... Como qualquer coisa que tu for fazer na vida. Eu tava até pensando nessa questão aí, porque a gente... tu sabe disso, Leandro, porque a gente começa a banda muito cedo, né? Lá gurizão e tal, e aí tem muita coisa que nessa idade aí a gente não tem muita noção. E faz tudo meio no calor, assim, achando que... peguei um instrumento na mão, fiz alguns acordes, pô, já tá legal. Sim, pode ser que esteja legal, mas isso não impede de ter que estudar, não impede de ter que pesquisar, não impede de ter que ficar praticando. Evoluir. Porque eu acho que só vai tirar leite mesmo de pedra ali na jogada se tu tem toda essa função. E não é nem a questão só de tocar, a questão é de conhecer aquilo que tu tá fazendo, porque eu conheço muitos músicos que pouco tocam, assim... não tem uma habilidade, né? Uma performance assim, pô, o cara é foda pra caralho tocando, mas tem uma pressão, um feeling, né? Uma coisa assim de pegada, de guitarrista, então é uma coisa bem normal, assim. Pô, o cara sabe muito pouca coisa, mas o jeito que o cara toca natural dele. Só que esse tipo de coisa vem muito... O cara não nasce assim. Não vem, hoje eu não sou nada, amanhã eu tô assim. Isso é porque o cara escuta muita música, ou porque o cara tá pegando muito no instrumento sem saber o que ele tá fazendo. Conheço muitos músicos que são autodidatas e tocam assim maravilhosamente e não sabem que nota nem estão fazendo, cara. Eu tenho um exemplo até. Um exemplo que o próprio Frank Jorge citou é do Tomando Vinho lá. Vander. O Vander. Cara, aqui no Rio Grande do Sul são poucos os músicos que têm uma academia, assim, um estudo, sabe? Formação. Uma formação. Um currículo. O próprio Duca Lendecker, por exemplo, que é um puta de um guitarrista, um puta de um compositor, assim, pra mim é um dos artistas mais completos aqui do Sul. Ele não é um cara que tem faculdade, saca? Mas começou muito cedo. E é um cara que sempre estudou, sempre se aperfeiçoou, que tá sempre com o instrumento na mão, nunca para, né? Essa coisa de escrever, tá sempre lendo, escrevendo, escreve livro também. Então, é esse tipo de treino que eu acho que falta para aquela galera que tá começando e quer um resultado, que esse resultado não vem sem isso. Mas não quer dizer também que o cara, eu quero ser músico, eu quero gravar um disco e quero fazer show no mundo inteiro. Não quer dizer que ele precisa ficar 10 anos estudando, escrevendo, compondo, criando para depois fazer isso. Não. Isso com o tempo, tu vai fazendo, errando, aprendendo, consertando. Isso, eu acho que em primeiro lugar, por exemplo, assim, tenho 13 anos, quero começar a tocar, nunca toquei no instrumento, tá? Beleza, gostei de guitarra. Vou lá, aprendo a tocar guitarra, faz o tempo que tem que ser feito, né? Sei lá, 2 anos, 3 anos. Entendeu às vezes menos, né? Entendeu como funciona, pesquisa, qual é o teu som, qual é o teu estilo. As referências. Cara, referência pra mim é a coisa mais importante que tem. Porque eu conheço gente que tá fazendo faculdade, por exemplo, de música, sabe toda a parte teórica, toda a história, toda não sei o quê, e não tem referência, cara. Tu diz, eu queria um som de guitarra pop de tal fulano. Mas eu não sei. Timbragem assim, não sei o quê. E, cara, referência, pesquisa é tão importante quanto estudar teoria ou prática, sabe? Uma coisa que eu aprendo bastante cada show que eu vou. Recentemente o Jean também foi pro Fumo. Eu ia falar Fomos e depois ia citar o Jean. Fomos, aí o Jean foi, tá? Enfim, a gente foi assistir o Iron Maiden em Porto Alegre. Cara, o que eu aprendi com aquele show, principalmente espetáculo, assim, o que é um show? Até a gente trouxe o tópico pra cá, o que é um show? É só ir lá e tocar e tchau, valeu, muito obrigado, jogar baqueta pra galera, isso é um show? Pode ser, mas que tipo de atração tu quer levar, experiência tu quer levar pro teu público, né? Isso se aprende vendo, se aprende consumindo, lendo, tocando. Entrando em contato. Né? Aquela história do livro, né? Da cultura. Entrar em contato com a coisa. A atmosfera acontecer. Isso, tu sentir isso, né? Não simplesmente olhar na TV. Porque tem uma coisa maravilhosa hoje em dia, que é a questão do YouTube, né? Eu quero pesquisar
por exemplo, uma coisa que eu tô fazendo agora, que depois de bastante tempo, de procurar artistas, por exemplo, assim, eu gosto de tal batera. Eu vou na Wikipédia dele e vejo os álbuns que o cara gravou. Sim. Cara, eu tô escutando um monte de disco que eu nem sei o que é, mas que o fulano que eu gosto tá lá, entendeu? Então eu tô fazendo uma pesquisa em cima do cara. E aí, no meio dessa pesquisa, além da sonoridade dele, do jeito que ele tá fazendo aquele disco, ou aqueles discos, eu conheço coisas que eu nunca ouvi, sabe? Coisas que não chegariam a mim... Um timbre de bateria, né? Um jeito de... E a mesma assim, por exemplo, a gente vai falar eu falo do Jeff Porcaro, do Toto. Um dos caras que... Pô, o cara gravou os 4 discos mais importantes do Michael Jackson, cara. E pouca gente sabe disso, sabe? A gente ouve Toto, mas não consegue associar as coisas, sabe? É verdade. E tu vai olhar a discografia do cara, é sensacional. Outro cara que depois que o Jeff Porcaro faleceu, Vinny Colaiuta, que é um cara também que grava do música country, heavy metal, pop, música gospel, jazz, tudo, cara, sabe? E aí tu começa a olhar os discos que o cara faz e diz, porra, cara... Então, esse tipo de coisa também é interessante, porque daí tu vai na veia da jogada, né? De simplesmente ir por cima, assim. Então, eu acho que o lance da internet é legal isso. Só que tem um lance também, que justamente por ter essa facilidade da internet hoje, da gente chegar lá, pô, digitar, já vem todo o currículo, tudo aquilo que tu precisa, não tem um lance que eu acho, voltando lá atrás, que o cara tem que ter aula com o professor... Presença. Físico, Sim. Porque daqui a pouco o cara vai te dar 2, 3 toques. Os professores que eu tive de bateria e de música, eu aprendi mais pelo que a gente conversava do que a gente tocava. É que também tem jeitos e jeitos, cada um tem um jeito de aprender. Uns aprendem estudando em livros, uns aprendem conversando, uns aprendem vendo, uns tocando. Mas aquela coisa do cara abrir o livro, dizer, ó, que isso aqui é assim. Tem uma orientação. Mas aí te diz, ó, tu pode fazer assim, tu pode fazer assim. E tu sair com a cabeça super aberta. Sim. Então esse contato que parece antigo, né? Que a gente não faz mais hoje, que a molecada tá assim, eu fui no YouTube, eu vi como toca guitarra ou como toca bateria e eu já quero fazer sucesso. Tu sabe que o YouTube também é uma fria, é perigoso, porque quem tá no YouTube, eu pesquiso algumas coisas de guitarra às vezes, né? Eu não sou o cara da teoria, eu sou mais da prática. E a maioria dos caras, videoaulas e coisas que tem ali são pura teoria. Sim. Pura teoria. Sim. Pentatônica de Sim. mico, não sei o que. Cara, ninguém te diz como se comportar numa banda. Aí parece que... mas parece... que tá, agora parece o Mangoni tocou nesse... Desculpa te interromper. Uma temática, cara. Não pra fazer o gancho, ele falou de como se comportar numa banda. É a pergunta que eu tinha pra fazer pra ele, né? Por exemplo, quando tu vai convidar um membro pra tua banda ou tua banda perdeu um membro, tu vai substituir. Claro que tu vai atrás principalmente das qualidades musicais de determinada função que ele vai fazer na banda, né? Se o cara é bom na guitarra, se o cara canta bem e tal. Mas que muita gente até convida a gente sem conhecer pra vir tocar na tua banda. Eu queria que tu falasse um pouco sobre analisar como a pessoa como é que eu posso dizer, a vivência dela, como é que é a personalidade dela pra conviver numa banda, que nem a gente tava falando, né? Tem uma banda de 4 ou 5 pessoas, tu ter um relacionamento com 4 ou 5 pessoas, certo, né? A importância de saber como é a pessoa, o ser humano que tu tá trazendo dentro pra tua banda também. Eu acho mais importante a parte do ser humano, ou do comportamento, ou da... comprometimento. Isso aí é a primeira coisa. O quanto tu quer, né? Mas assim, se o cara tá respirando a mesma coisa que a gente, fora disso, sabe? Dali pra o cara aprender a tocar alguma coisa que tu quer, é bem mais fácil. Então eu acho que, cara, o grande problema das bandas, o grande problema de trabalhar em grupo, principalmente em banda, que é essa questão artística, que é o ego, cara. Sabe? A coisa que eu mais vejo, assim, é o ego passando na frente do cara. E aí, esse é um problema muito sério, cara, porque às vezes tu bloqueia coisas maravilhosas porque tu acha que tu tá com uma puta ideia e tu não tá ouvindo. E uma outra coisa também que eu vi, assim, que daí já tem uma banda montada, já estamos fazendo um som, a galera não... eu sou guitarrista, ele é baterista, baixista, a gente não se importa um com o instrumento do outro. A gente não escuta... quando tá tocando, o batera escutar o que o baixo tá fazendo pra ele fazer. Isso é um erro bem comum, né? Isso é uma coisa assim que pra mim é o principal. Quer começar, então vamos lá, vamos se escutar. Tu não precisa saber o que o outro tá tocando ou o instrumento do outro. Sim. Mas tendo uma noção do que o outro tá fazendo, tu sabe o que tu vai fazer. Por exemplo, uma coisa que isso me trouxeram bem lá atrás, cara, começamos com banda, eu tinha o quê? 15, 16 anos.
Não, cara, é 2 minutos. Não dá 2 minutos, né, pra dar um... Não, aqui é toda hora. Se tu abre um pouquinho, eles metem. Ó. Eu falei de propósito, cara. Agora tu entendeu. Eu falei olhando pra vocês, mas tudo bem. Antigamente, lá quando eu comecei a tocar, teve uma das experiências de estúdio que eu tive. Não era nem produtor, era o gravador, o cara ali, o técnico de som, ele comentou: vocês têm que fazer um som que um complete o outro. Ó, isso é fundamental. Né? Fundamental. Claro, gurizão novo, 16 anos, eu não tinha isso na cabeça, mas eu comecei a levar aquilo sempre junto comigo. Em qualquer coisa que eu for fazer, um tem que completar o outro. Daí eu comecei a ouvir, eu via Blink naquela época, muito Blink, direto. E eu começava a ouvir, quando a guitarra e o baixo parava, a bateria tava fazendo alguma coisa. Sim. Quando a bateria tava fazendo alguma coisa e parava do nada, tinha um pipi de guitarra ali no fundo. Sempre tem um elemento completando a coisa. E é isso aí que falta da banda. Mais ou menos aquele lance do episódio da banda do Chaves lá, que eles param e decidem E tem o seguinte: que tal se a gente começar a tocar todo mundo a mesma música? Tá tocando a dança das horas do Tchaikovsky. Tipo isso, cara. Então é importante também, nessa visão de entender, de sentir o que o colega tá tocando, não de saber executar aquilo no instrumento dele, mas saber como te portar com isso. Isso aí. E essa questão da troca, né? Porque música nada mais é que eu passo a bola pro outro, o outro passa a bola, daí volta, e a gente transforma. Isso que é o bacana, sabe? É um conjunto. Né? E aí, a gente tá falando de música autoral, vamos compor um trabalho, sabe? Sim. Porque é diferente, por exemplo, a gente tá aqui, nós 4, vamos montar uma banda cover. Tem muita coisa que a gente vai conversar aqui que não cabe ali, sabe? A gente não precisa ter essa aproximação, a gente não precisa ter essa... Porque, já tá cara, formado a gente só tem que copiar e fazer, não precisa da nossa identidade pra ter isso, sabe? Não tô dizendo que uma coisa é mais importante que a outra, mas quando tu trabalha com material autoral, se o cara que tá do teu lado não tá legal e a gente tá compondo uma música e se não tá legal entrar nessa composição, é capaz de ficar um troço do caralho. Porque as coisas que são do caralho em composição são as coisas que são verdadeiras, né, cara? Pode ser até que não aconteça contigo, que é com o vizinho, mas tu tá falando uma história de verdade, tu não tá montando uma jogada. E isso fica muito mais forte. E a galera que começa, assim, não tem muito essa noção, assim. Eles estão só fazendo som ali, se divertindo. E se fosse só fazer som e se divertir, até ficava legal, porque no final desse fazer o som e se divertir vai ter um resultado. Dá pra tirar alguma coisa, né? O problema é aquilo que a gente falou lá no começo, assim, vamos montar uma banda, a gente tem que fazer uma foto. A gente tem que fazer música. Tem o meu celular aqui tem bateria. Eu fiz um logo já do nome da banda. Tá, mas a gente não tem um som, cara. Que adianta essa porra desse logo? Mas um dia vai precisar. Ou seja, botar as coisas mais importantes no lugar. Sim, exatamente. Sim. Não começar pelo fim, sabe? Começa uma casa pela estrutura, não pelo telhado. Tem que planejar, né? Eu posso dar uma de jornalista e roubar mais uma pergunta aí? Lógico. Seguinte, outro assunto que eu queria, envolvendo a personalidade também, a gente sabe que é uma banda, tem várias personalidades diferentes. Eu queria que tu comentasse também sobre a importância de ter um líder dentro da banda. Não só o líder, aquele que vai falar com a galera no show, vai pegar o microfone e vai interagir, mas aquele líder que vai puxar a galera junto, que a gente sabe que tem a personalidade do cara que é mais quieto, mais introvertido. Tem alguém que puxa a banda, faça esse movimento e não ficar todo mundo esperando um pelo outro. O cara seria um frontman, então. Eu já acho que o lance do líder, porque daqui a pouco não é nenhum frontman que é o líder. Sim, né? porque o líder que eu digo, o líder é o cara que... É o cara que une. Exato. É o cara que diz, acabou, vamos começar. O cara que tá sempre... Eu acho super importante. Inclusive, eu acho que as bandas que estão até aí, estão hoje, já tem mais de 20 anos, pode procurar qualquer uma aí. Sempre tem um cara que é o cabeça do negócio. Que tipo assim, não é assim, tipo, vem tudo dele, mas é um cara que, eu recebi todas as ideias da galera aqui. Ali dentro. O centralizador da coisa. Ou, por exemplo, a gente tem uma ideia aqui, só que a gente tem que falar essa ideia pra alguém. Se for nós 4 lá, fudeu, nós não vamos conseguir nada. Aí a gente largou pro cara, o cara foi lá e, sabe, ter o jeito e tal. Sim. Eu acho que é super importante, cara, super importante. Às vezes tem essas coisas assim, desse cara ser um cara... Pau no cu. Egocêntrico. Aí que começa toda a confusão, né? Porque o cara se acha mais que os outros. Porque na verdade tu tem que ser líder, mas tu tem que... Líder, não chefe. Tu tem que ser um líder e saber liderar. Uma coisa assim que é legal é ser líder, mas não usar o eu. É o nós. Eu sou líder, mas é nós, né? Não é eu sou líder. O líder é assim, né? O líder é assim. Eu acho super importante. Acho que nós estamos falando isso já de projetos mais sérios. Isso, né? E de autoral, né? Não, mas é objetivo. O pessoal até pode estar ouvindo, a galera tem banda, mas eles dão aquela... mas realmente, eu tenho a ideia de fazer uma trilogia
Só que eu não tenho essa visão da coisa. Eu só ia entrar em estúdio e gravar. Porque não. Uma pergunta que eu faço assim, por que 4 neguinhos vão se reunir, vão fazer um som autoral, pra quê? Aí tem que ter um objetivo. Não, porque a gente tá a fim de curtir, tá? Mas tá a fim de curtir, vocês vão ficar lá uma semana, um mês compondo a música, trabalhando naquilo, brigando. Dá estresse. Dá um estresse, dá um cansaço mental. Não tem esse objetivo, não pode ser, só pra gente fazer, chegou no final do ano, a gente não quer mais. Não pode ser trivial. O cara que a banda, os caras que se comprometem a fazer isso, já tem que ter uma noção, cara, a gente tá fazendo isso pra isso, pra isso, pra isso, então, essa questão da meta, da logística de como funciona o trabalho, acho super importante. Não acho que é em vão, sabe? Não pode ser em vão, assim, fazer só por fazer. Mesmo assim. sem ser remunerado, encarar como um trabalho, não Cara, como uma brincadeira. Né? Aí tu falou um negócio muito sério que as pessoas falam, mas aí a gente tem que fazer todo esse esforço e não ganhar nada. Uma coisa que eu vejo muito, as pessoas oferecendo trabalho sem dizer assim, porque o meu trabalho vale 10. Tu mostrou o teu trabalho. Mostra ele. Tem que deixa começar de um pessoa... começo. Ele valendo Exato, 10, exato. Tem que começar de um começo. Exato. Que é mais ou menos o raciocínio da galera novinha de hoje, assim. Todo mundo quer ser fodão, mas quer ser o diretor da empresa. E não quer saber como chega pra ser. Já quer chegar sentando na janela. É muito difícil isso. É muito. Isso cai no colo do produtor também, muitas vezes, gerenciar isso. Porque o projeto chega cru, descabelado lá e o cara tem que dar esse jeito. É uma pergunta que aquele bolo porque daí aí pode ser assim que ou acabe a banda ou tu deu uma direção que a galera entendi e tal. Uma pergunta que eu tinha pra fazer pra ti também, Marcos. Eu tô com uma ideia, eu quero gravar aí um EP, 5 faixas. O que eu levo pra dentro do estúdio? Eu levo uma gravação demo de um ensaio, eu levo uma voz e violão gravada do celular, eu levo alguma coisa que eu tenho um home studio em casa ali. O que eu posso levar pro produtor, posso levar pra alguém produzir, dar uma máscara pra isso? Tá, digamos que eu sou o produtor e tu chegou pra mim e me deu toda essa história. Beleza. Primeira coisa, eu vou ouvir o que tu tá fazendo e vou querer saber o que tu quer de mim. Porque um produtor pode ser o cara que organiza essa gravação tua, sem dar pitaco nenhum, né? Ou o cara que vai sentar do teu lado e dizer, vamos trabalhar isso, vamos trabalhar aquilo. Claro, não vai interferir na tua composição, mas tipo assim, tu pensou nisso, só uma voz e violão, mas aqui pode ser isso, pode ser aquilo. Te dá mais leques de opções para tu fazer, né? Então, eu acho que, cara, o melhor de tudo é tu fazer toda a coisa em casa, né? E chegar o mais pronto. Não que tem que ter a banda para mostrar pro cara, mas assim, a minha música... O que eu tô imaginando é isso. Pode ser voz e violão e tal. Aí, o que tu acha? O que cabe isso? Aqui eu acho legal nessa parte aqui, Marcos, eu não sei, não tenho um teclado em casa, mas eu acho legal aí tu levar essa ideia. Tu já tá dando opções de... Levar a ideia que tu tem. E uma coisa principal lá no começo, antes de mostrar a música, é o que tu quer. Qual é a tua... Objetivo do negócio. Objetivo, qual é a tua personalidade com esse som, qual é a cara que tu quer dar pra isso aí, sabe? Porque a gente tem muita ilusão, né? Que a gente vê filmes, a gente se espelha em bandas que a gente acaba gostando, que as coisas aconteceram do jeito contrário. Amigos que se reuniram, começaram a tocar na escola, aí foram pra um bar ali, não sei o que, e acharam eles e produziram eles. E não foi o caminho contrário que hoje, que é o que normalmente acontece ou tem que acontecer. As bandas procurar a profissionalização. Antigamente a gente vê a profissionalização procurando as bandas. E a gente tem um pouco mistificado isso ainda. Funciona ou não funciona na tua visão da coisa, Marcos? Aqui é onde a gente tá, não. Aqui na região que a gente tá. Mas podemos falar do... eu tenho disponibilidade, eu vou pra Porto Alegre fazer isso. Não funciona. Não funciona. Eu acho que no Brasil hoje funciona tu ter um trabalho com personalidade diferente e uma coisa muito forte tua. Uma coisa assim que eu vejo assim, direto, cara. As pessoas vêm mostrar um som e dizem, dá uma escutada aqui no meu CDzinho ou na minha musiquinha. Já ali tá diminuindo o que tu tá fazendo, sabe? Nunca chega ninguém com, desculpa a expressão, de pista dura assim, cara, esse é meu trabalho, se tu não gostar vai ter alguém porque eu quero chegar em tal. Um cara com personalidade, um cara que chega e, sabe, veste a camisa e se orgulha daquilo que tá fazendo. Teve um episódio... que acredita mesmo no que tá fazendo de fato, né? Porque chegou até aí, assim... Teve um episódio que não é jogar na Mega Sena, né? Acertei. Quero ver no que vai dar. Eu li uma matéria na internet sobre os primeiros shows do Guns. Estavam tocando lá num bar, num pub, né? E a primeira proposta de trabalho, de gravação, de
um olheiro, né, tava lá assistindo o show dos caras e o cara assinou, fez uma proposta num guardanapo, entregou pro Axl e o Axl disse, minha banda vale muito mais do que isso, devolveu o negócio pro cara. A primeira proposta que eles receberam era em torno de $10 mil. Pra fazer um trabalho. Pra gravar um disco, uma gravadora, um selo, alguma coisa assim, né? Naquela época, antigamente, $10 mil era uma puta de uma grana, né? O Axl não, minha banda vale muito mais que isso. Virou as costas e foi embora. Isso é personalidade. Tu tem que ter isso pra tudo que tu vai fazer na vida, cara. Não é só na música. Não, pra tudo. O grande problema da música, assim que eu vejo, da galera que trabalha com música, é que acha que é um trampo... É uma brincadeira, né, cara? A gente tem essa cultura aqui. É uma pelada, de vamos juntar uns amigos, vamos jogar uma pelada. E o cara tem a chuteira profissional, o uniforme profissional e tá jogando num lugar que nem goleira tem. Sabe? Cara, não precisa tanta coisa assim, sabe? Então, o que eu vejo é isso, é a galera não pensar sério. E as coisas não acontecem justamente por causa disso. E as coisas que aconteceram aqui, por exemplo, a gente vai usar o exemplo de estado, assim. Pô, olha Nenhum de Nós, cara. Nenhum de Nós é uma banda que tem 30 anos de carreira, né? Pô, os caras estão firmes em cima. Aí se tu conhecer eles e conversar com eles, tu vai ver que eles querem aquilo ali. Então, é todo ano ou todo mês que... Não, a gente tem essa meta, a gente tem esse lugar, a gente tem... É uma empresa, né, cara? É uma empresa. Os caras botam, tratam exato que nem o Pink falou, como uma empresa, botam metas e vão atingir essas metas, não deixam pra ver o que vai acontecer. E a curtição é a hora que a gente sobe no palco e curte. O resto é malhar pra caramba, assim, é trabalhar um monte. Exato. E a galera aqui pensa que não, que é assim, cara, vamos lá. Claro, eu já tive essa fase, assim, tipo, ir pro ensaio, beber todas, ficar brincando e tal. Mas aquilo ali não levou a gente num lugar aonde a gente queria, sabe? É uma fase. É uma fase. Daqui a pouco, naquela bebedeira, naquela descontração ali, sai alguma coisa bacana. Mas a gente tá falando de fases. Compor é uma coisa... Produzir já é outra, apresentar já é outra, vender o teu negócio lá na frente já é outro, né? São coisas que tu tem que passar, assim. Tem uma pergunta aqui na nossa live do Cristiano Lemos aqui pra ti, Abraço, Cris Lemos, querido! Ele pergunta aqui, Marcos, quanto o advento das redes sociais faz bem ou mal pra cena musical? Super bem. Eu acho que é o... Pô, cara, quando eu comecei não tinha nada, cara. Nada. E não faz tanto tempo assim. Então, se tu queria divulgar alguma coisa, era em... Rádio? Flyer, cara. Sabe, a gente fazia um cartazinho... Slambe nos posts. Batia xerox e mandava pros caras. Pô, hoje em dia tu pode chegar no mundo todo. Né? Então, eu acho que... Sem matar uma arma. E ninguém, né? Então, eu acho super positivo, cara. Super positivo. E tu não acha que pula muito? Eu tô com uma puta coceira na garganta. Tava comendo Eu não sei se é o amendoim tal. Eu acho que é. Não é outra coisa. Eu posso fazer minha pergunta, deve. Te empresta um coçador. Quinta série. É o Caso Caipira, que tá seco da da garganta. Tu não acha que a internet meio que tumultua as coisas, assim, por ter muita oportunidade, por ter tanto alcance, acaba liberando pra muita gente. E aí tu não acha que talvez seja muita informação pro mundo processar, entre aspas, assim, tipo, pra quem interessa processar, cara? Tem esse lado aí, cara. Mas... Pô, ia ser muito pior se não tivesse, né? Também, não tem muito o que fazer. Evoluiu a tecnologia, hoje em dia... É muito diferente do que era no passado. Hoje em dia a informação chega muito mais rápido. Então, chega hoje. Hoje em dia é muito mais gente fazendo, muito mais gente botando e muito mais gente recebendo também. Então, isso não só pra música, isso pra tudo. Tudo muda, a gente tem que acompanhar. Tu acha que isso é bom ou é ruim pra... Não, tem que aceitar e deu. Eu quero montar uma banda punk, raiz, quero que minha música seja conhecida tocando em rádio, velho. Infelizmente... o ECAD vai comer teu cu, cara. Uma ferramenta arcaica pra lidar num mundo muito contemporâneo. Então, tipo... Tu vai fazer lá, mas tu vai cair. Não adianta. Existem casos de, né, tipo... Dá certo, tipo, de coisas que são feitas à moda antiga e que, né... ganham espaço por causa disso. Mas é muito difícil. Hoje em dia, tipo, infelizmente, tem que se acostumar com o modo como as coisas funcionam. É assim, é muita informação, tipo, por exemplo, falando de músicas e bandas, é muita banda chegando por causa da facilidade e hoje em dia é saber filtrar, né? Saber, tipo, tu pode separar, isso aqui é realmente bom, isso aqui é só os caras... Pra dar um exemplo real, sai um pouco do mundo do rock, mas eu falo bastante dela aqui, a Billie Eilish. Ela e o irmão gravaram o disco inteiro no home studio do cara, do Phineas.
puta de um produtor, baita de um artista. E a Billie Eilish é uma das maiores artistas do momento. O primeiro disco da Alanis Morissette foi gravado num Haddad 16 pistas em casa, cara. O disco vendeu 20 milhões. Aí que tá, cara. Explica pro pessoal o que é um Haddad. Putz. 16 o Haddad é quase um Fernando. É um troço enorme, uma tranqueira, cara. Vai, daí eu já detonei o cara, né? Vamos pensar nos 90. A fita é fita de VHS, né? Só que era digital. Aqueles rolos gigantes. E nessa fita tem 8 canais, cara. E eles gravaram com 2 Haddads em casa. 16 canais. Foi aonde entrou o digital na música. Foi a partir daí. A partir daí. Não durou Que ano muito. mais ou menos? A década de 90? Aqui no Brasil, acho que final de 80 já tinha coisas assim. O Taylor Hawkins era baterista da Alanis Morissette, cara. É desse disco aí. Desse disco aí. E eu trabalhei bem pouquinho com isso aí, mas era um guiço desgraçado, cara. Tem gente que gosta, conheço produtores que adoram isso aí, cara. Quando tem alguém que cuida dessa máquina. Mão de obra do Outro campo. exemplo de uma galera que, pela facilidade também, galera que é um sucesso grande hoje, gravava um programa de rádio numa sala, num apartamento, né? O Gritaria. Vocês lembram também tinha o 15 minutos da MTV? Era gravado num quarto. Era um programa que a galera olhava, tipo, não pode ser. A MTV aqui no Brasil começou assim, né? É isso aí, é verdade. A MTV no Brasil começou assim. Olha aí, ó, Gritaria TV tá chegando. Gritaria TV. A MTV tá voltando. Mas a MTV meio que voltou meio avacalhada, né? Era bom numa época, até citando um cara que foi VJ. O cara já época, matando qualquer chance de na época boa, investir. Né? Na época boa da MTV, que foi essa risada aí? Tem o Mr. Lute, que era um cara que era VJ na época que a MTV ainda era boa, que tem uma música que diz: não é nosso esse tarde Halloween, citando, né, o que a gente já tava falando. Ele fala bastante sobre esse lance de exaltar a cultura que a gente tem aqui no país, né? Eu acho interessante, que era um cara que tava na MTV naquela época. Só deixar claro que a opinião da MTV tá ruim, é só do Jorge. Se eu gosto investir, invistam em nós três e deixem ele de fora daí, tá? Isso aí. A gente acha outro. Tá, vamos lá. De férias com meu ex, depois o programa do Ney, do G e do Pique. Que não vai ter o Jorge. Jorge vai estar no Acapulco Shore, né? Bom, gente, 10 horas e 21 minutos, a gente ficaria aqui até meia-noite falando, muita coisa ainda pra botar em pauta, mas nós vamos organizar mais programas com assuntos mais específicos dentro do espectro profissionalização de bandas, de artistas, profissionalização do meu projeto. Temos que esclarecer, trazer mais dicas pra galera e a gente conta com a participação da galera da live, no site, redes sociais aí da WP pra sempre engordar mais a nossa pauta. Alguém tem uma pergunta final aí pro Marcos? Cara, eu teria, na verdade... várias, né? Não é bem uma pergunta, assim. Na verdade mas é mais pra concluir, assim. Eu queria saber do Marcos, assim, se ele acha que tem alguma coisa de suma importância que todos os músicos e todos os artistas, principalmente os autorais, a gente falando de gama autoral, assim, que eles precisam saber que a gente não citou agora, que, cara, vocês têm que fazer isso. Vocês têm que fazer dessa forma, que a gente pode não ter citado até agora. Assim. Eu acho que a gente citou tudo, que é estudar, se empenhar ao máximo, né? Tem que contar com a sorte também. Cara, a sorte tá aí pra coisas boas. Tá aí pra quem merece. Eu acho assim que de repente demorou, aí tu vai me perguntar assim, tá, mas e a tua sorte, né? Aonde ela apareceu? Às vezes a sorte é só perspectiva, né? O cara trabalhou, quando ganhou disse, foi sorte. Foi sorte. O cara não percebeu o trabalho que ele mesmo fez. Na verdade, os momentos de sorte meus, cara, são coisas assim que eu não imaginava. Tipo, não tava imaginando aquilo e veio. Mas se eu não tivesse preparado para aquilo, não adiantava nada. Então eu acho que sorte vem da... Eu acho que a sorte tá aí como um azar, cara. Sabe, se tu plantar legal, fizer legal, bacana, vai chegar a hora que vai dar certo. Que maravilha. Bom recado. Eu acho que só ia dar um toque assim pra galera, que aquilo que a gente tá falando aqui, a gente pode fazer também, por exemplo, abrir um canal ou até pode divulgar o Chiquinho Velho aí. Pode passar teu e-mail. Porque como eu sou músico, trabalho em estúdio com produção, já
várias pessoas me perguntaram assim, tá, mas tu dá algum tipo de assessoria pra alguém que tá começando? Ou, tipo, a gente já tem uma banda, já tá fazendo um som, e aí cria uma opinião tua, como que a gente faz isso? Cara, é só entrar em contato, eu vou no ensaio, sem problema nenhum, porque a minha ideia principal é que a coisa fique cada vez melhor. Então não tem por que eu não... Se eu puder ajudar... Querer cooperar, né? Ajudar, assim, tipo... Pô, que nem eu falei, na minha época, se tivesse YouTube, cara, ia ser uma viagem, sabe? E a gente era difícil pra gente ter pessoas que... Ô, Marcos, não faz assim, faz assado. Ou essa banda de vocês é legal, mas isso aqui não é legal, Uma sabe? opinião sincera. A gente ia só nós. E as opiniões quando vinham, ou era só elogio, porque... Conhecia. Gostava do cara. Queria ficar do lado do cara. Assim, tipo, Ou alguém que detonava e nem sabia o que tava falando, sabe? Então, eu me proponho, assim, já faz um tempo, assim, que eu já tô fazendo isso, assim, dos cursos que a gente fez até, de dar essa... Não digo assessoria, assim, mas é um apoio, assim, né? De ir no ensaio, ver como é que tá. Uma direcionada. Isso, até falar mesmo, cara, precisa estudar mais, ou o guitarrista tá bem longe do... Porque alguém de fora... Eu sei que às vezes eu arranjo um monte de inimigo, assim, né? Porque tem essa questão do ego. Quando tu fala alguma coisa que o cara não quer... Sim. Mas Já aí... tem- A tá pessoa me- não sabe absorver aquela, tá né? me Mas aí perseguindo. ela tá despreparada ainda pra avançar o que ela precisa Mas, avançar, cara, né, isso cara? é bem comum. É bem Com comum. certeza. Mas, cara, aí mora um problema do YouTube, velho. Dos Aí que professores tá. de YouTube. Aí que tá, cara. Eles sabem muito bem te dizer o que fazer, O mas que tu quer a ouvir. tua pergunta de, pô, eu tô fazendo certo, Eu queria ele que não tu vai te olhasse. responder na Não. hora. Isso foi uma coisa que tu disse no teu workshop lá na acústica que eu absorvi muito bem. Cara, o professor do YouTube, ele não vai saber te dizer onde é que tu tá errando. Ele vai te dizer como tocar certo, mas se tu tá fazendo errado, ele não vai te orientar. exatamente. Ele não vai te chamar Por isso que é Exatamente. importante o físico, assim. o pessoal. E como é que a galera faz pra entrar em contato contigo? Então, ó. É agora! No e-mail que vocês já citaram aí, né? Então é chiquinhovéio@gmail. Como é que se escreve? Com X? Com Chiquinho, X, velho, Chiquinho, velho. É isso aí mesmo. @gmail.com. gmail.com. Ou o meu celular também, que é 9973-8399. 99 73-8399. 9973. Só não pode mandar nudes. Qualquer Tem as coisa. virilha marota. Qualquer coisa, entre em contato com o Gritaria, É, com que a todo mundo- rádio, falar com a e a gente. gente... Porque às vezes a galera não entra em Mas pra contato nós aqui achando... do Gritaria pode mandar as virilhas aí que a gente tá aceitando. Não. Vai receber uma virilha que tu Nós, não quer nós, ter uma conseguimos, hora. nós conseguimos colocar o nível do programa aqui. Vem o G e faz assim. É verdade, sempre. Sempre, né? Mostra o teu pantufa Agora a aí de novo. pergunta pra fechar o programa que a gente deixou pro final. Por que Chiquinho, velho? Então... Veja bem. Eu pensei que ia acabar. Não, acabou, não estourou. Cara, esse aí é 2 apelidos carinhosos, assim. O segundo é um apelido, assim, que é dos meus amigos, né? Os mais chegados, aqueles o mais Serginho, chegados. O Serginho Dieter, todo mundo que ele olha, ele bota um apelido, não sei, tem uma capacidade, assim, cara. E aí botou esse velho, que não sei porquê, né, velho, né? Velho? Não tem nada a ver. E o Chiquinho é um outro apelido carinhoso de uma outra pessoa. aí e Juntou tal. os dois e virou e-mail. Que ela nem sabe. O dia que souber vai ser, cara, o que tu tá fazendo? É que eu precisava fazer um e-mail pra receber umas coisas que eu não queria botar meu nome. Aí no fim virou essa porra. E ficou só esse. Aí eu não vou trocar, tá bom. Tá bom. Chiquinho velho com X, @gmail.com, e o celular também. 9973 8399. Beleza. Prefixo 54, região da Serra aqui em Farroupilha. Se a galera for de Caxias e... Pode ligar de qualquer lugar, não tem problema, a gente combina e tal. Perfeito, cara. A Tá gente mandando tem... nude, tá bom. Eu já tô aqui na cadeia. Johnny Cash. Sério, Johnny Cash? Johnny Cash. Tá, então nós vamos fazer o seguinte, na próxima tu vai contar essa história da cadeia pra gente. Cara, e se tiver uma próxima, eu queria... Não, vai ter. Eu queria ter a oportunidade, também pedir se dá, né? Porque tem umas músicas que eu produzi aqui de Farroupilha, de uma galera aqui de Farroupilha, que eu acho muito interessante a gente escutar. Tu acha legal trazer Aí a demo sim, e a produzida? Não. Pode Acho fazer só a produzida. Só produzida? Né? Porque, cara, tem muita coisa bacana, assim. Porque tem gente... A gente falou do Diego Dom, né? Aham. Pô, o Diego é um cara, assim, que eu fiquei trabalhando com ele 4 anos, cara. E a gente fez... não tem quantidade de material, mas tem qualidade de material. Tem 3 músicas que a gente gravou com ele, assim. Um material muito bacana. Depois ele não quis mais, porque ele não queria cantar, ele queria fazer outras coisas e tal. E tem outras bandas, assim, que rolou, que
que tem uma produção bacana, tudo autoral. Não aconteceu porque é o mesmo problema de sempre, né? Da galera se unir, juntar e fazer. Aquela coisa, ninguém mais tem tempo. Mas era legal a gente colocar aí pra dar uma... Vamos providenciar isso pro próximo, com certeza. Pode fazer um especial, tipo, programa inteiro. Músicas criadas em Farroupilha, tipo, programa inteiro, cara. deles, Programa, a gente uma hora traz as inteira músicas disso. da galera. Vamos providenciar isso com Dependendo certeza. da data, eu vou poder trazer as minhas. olha ali. Não, Pra promover os outros, não sei. Músicos bons. Se é isso que tu Maravilha. acha, Jorge. Então, gente, vamos encerrando Alguém aqui. se doeu. Então, alguém tem um recado final aí pra entrar nos créditos finais do programa? Sobe as letrinhas. Sobe as letras. Sobe as letrinhas. Agradecer o Marcos aí. Ó, pela- eu queria agradecer a vocês e dizer que vida longa à rádio, ao programa. Valeu, Foi velho. bacana. Obrigado. A cena musical de Farroupilha. Porque, na verdade, vocês estão incentivando a cena musical, sabe? É uma coisa que não tem aqui, que não tinha. Nunca que teve, eu acho. Nunca teve. E eu acho bem bacana isso, cara, porque pode ser pequenininho o resultado que tá dando agora, mas eu acho que a longo prazo isso... Tem que continuar, né? vocês vão se quebrar. Queremos, estamos Vamos aqui se pra isso. arrepender. Estamos aqui pra isso.